Pessoal, vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo e desde já eu peço que vocês peguem o livro de vocês aí, na página 221, ok? A gente vai continuar nossa aula falando hoje sobre medidas de tendência central e também medidas de tendência, só um minuto, medidas de dispersão, na verdade. Medidas de tendência central e medidas de dispersão. Mas o que seriam essas medidas de tendência central? As medidas de tendência central, elas são utilizadas em pesquisas para poder relacionar os elementos a única só característica. Por exemplo, eu vou falar aqui de um grupo de alunos, né? Quero descobrir a média das idades de um certo aluno, de certo grupo de alunos. Aí o que é que eu faço? Eu vou ter que representar esse conjunto de alunos por um só elemento, né? Então, nesse caso aí, eu estou fazendo uma medida de tendência central, tá bom? E as medidas de tendência central, elas são utilizadas, as mais utilizadas são a média aritmética, a mediana e a moda, né? São coisas que você já deve conhecer, né? Principalmente a média aritmética. Então, vamos lá, vamos falar dessa primeira parte que é a média aritmética, né? Que é muito utilizada principalmente em escolas, que vocês conhecem muito bem, quando vão fazer a média das notas de vocês, para saber se vocês vão passar de ano, né? Então aqui eu trouxe esse exemplo dessa página mesmo, né? Temos aqui algumas notas, né? De alguns alunos que participaram. Aqui vamos dizer que são notas de prova, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas. Então essas notas aqui são as notas de um aluno no decorrer de um ano, né? Nota 2, 3,5, 1, 2,5, 9, 3, 1 e 10, né? Aí, então eu vou descobrir se esse aluno passou de ano. E como vocês sabem, para fazer a média, o que é que eu faço? Eu vou somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas, né? No ano vocês fazem 8 provas, então eu vou dividir, somar todas as notas e dividir por 8. Então é exatamente isso a média aritmética. A média aritmética é somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Aqui, ó, eu somei 2 mais 3,5, acompanha comigo aí no livro de vocês. 2 mais 3,5, mais 1, mais 2,5, mais 9, mais 3, mais 1, mais 10. Essa soma aqui deu 32, né? Esses 32 aqui eu vou dividir por 8 e eu descobri que esse aluno aqui ficou com média 4, ou seja, se fosse na escola de vocês, ele não passaria de ano, e nem em outra escola, né? Porque a média das outras escolas é 6, no mínimo 6, né? E a de vocês é 7. Então, mas o foco aqui é a média aritmética e a gente já sabe como é que faz, né? Outro tipo de média aritmética é também chamada de média aritmética ponderada, né? O que seria essa média aritmética ponderada? A média aritmética ponderada é aquela em que eu faço a média normal, só que nelas aparecem algo chamado de peso. O que é esse peso? O peso é a quantidade ou os valores dos elementos da pesquisa. Por exemplo, eu vou ainda voltando aqui para essas notas, né? As notas desse outro exemplo aqui. Se esse aluno tivesse, por exemplo, recebido no ano, tivesse tirado 6, 2 notas de 6, 3 notas de 7, já vão em 5 notas, né? 2 de 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma de 9, né? Aí eu teria que saber a média desse aluno, né? Só que vocês estão vendo aqui que há uma repetição de elementos, né? O 6 se repetiu 2 vezes, o 7 se repetiu 3 vezes, o 8 se repetiu 2 vezes e o 9 se repetiu uma vez. Não sei se vocês estão enxergando aí, tá aqui, né? Aí, para eu fazer a média, para facilitar o cálculo, eu vou utilizar a média ponderada. O que isso quer dizer? Aí, o que eu vou fazer aqui? Quantas vezes o 6 se repetiu? 2 vezes. Então, 2 vezes, aqui são 2. O 6 se repetiu 2 vezes, então o 6 tem peso 2, ou seja, a quantidade de vezes que ele se repetiu. O 7 se repetiu quantas vezes? 3 vezes, ou seja, o peso do 7 é 3. O 8 se repetiu quantas vezes? 2 vezes, então o peso do 8 é 2. E o 9 se repetiu uma vez, então o peso do 9 é 1. Aí como é que eu faço a média, gente? A média é simples. Eu vou pegar o 6 e multiplicar pela quantidade de vezes que ele se repetiu. 6 vezes 2. Mais, vou pegar o 7 e multiplicar pela quantidade de vezes que ele se repetiu. O 7 se repetiu 3 vezes, então é 7 vezes 3. Mais, vou pegar o 8 e multiplicar pela quantidade de vezes que ele se repetiu, que é 2. E o 9 pela quantidade de vezes que ele se repetiu, que foi uma vez. Aí isso tudo eu vou dividir não pela quantidade de elementos que se repete, eu vou dividir pela soma dos pesos, né? Então, 2 mais 3
mais 2 mais 1, ó. 2 mais 3 mais 2 mais 1. Aí eu faço o cálculo normalmente, ó. 6 vezes 2 é 12, 7 vezes 3 é 21, 8 vezes 2 é 16, 9 vezes 1, 9. Aí eu somo, ó, 12 mais 21 mais 16 mais 9. 21 mais 9 dá 30. 30 com 16, 46. 46 com 12, 58. Aí o 58 eu vou dividir para 2 mais 3 mais 1 mais 1, 5 com 1, 2, 7 com 1, 8. 58 dividido para 8 vai dar aproximadamente 7,3, aproximadamente, certo? Ou 7,5, alguma coisa assim. Então, isso aqui é exatamente a média aritmética ponderada. Ela é parecida com a média aritmética normal, só que nela há uma multiplicação pelos pesos e dividindo pela soma dos pesos, né? E como eu falei, o peso, ele representa os valores ou as quantidades em que os elementos se repetem. Por exemplo, vou dar só mais exemplo aqui de média aritmética. Teve um concurso de animais, né? De concurso de cães, para cães. Aí tinha alguns critérios. O cão que tivesse mais beleza, né, tinha peso 1. Que tivesse destreza, peso 2. Ou que fosse mais adestrado. E o porte, que já está relacionado à altura, peso 3, né? Aí o cachorrinho aqui, ó, ele teve 3 notas. 7,5 em beleza, 2 em destreza, ou 9 em destreza e 7 em porte. Aí o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar a nota dele, que é 7,5, vezes o peso da beleza, que é 1. 7,5 vezes 1, tá aqui. Aí a nota destreza, ele tirou 9. Eu vou multiplicar por 2, que o peso da nota destreza é 2. 9 vezes 2. Mais, e ele tirou 7 em porte. Eu vou multiplicar 3 vezes 7, que o peso do porte é 3. Aí eu multiplico, ó, faço os cálculos, dá 46,5 e divido pela soma de todos os pesos. 1 mais 2 mais 3 dá 6. 46,5 dividido para 6 dá 7,75. Essa foi a média aritmética ponderada desse cãozinho aqui. Tá bom? Então esse aqui é basicamente isso, falando sobre média aritmética simples e ponderada. Vamos agora falar sobre outra medida de tendência central, que é a mediana, né? Mediana, como o próprio nome diz, é algo que está no meio, né? Metade, mediana. O que seria a mediana? Essa medida de tendência central é muito utilizada para descobrir o elemento que se encontra no meio, né? No meio dos outros elementos. Aí uma dica, gente, toda vez que vocês forem fazer a mediana dos elementos de uma pesquisa, vocês têm que organizar ela em ordem crescente ou decrescente, viu? Tem que organizar os elementos em ordem crescente ou decrescente para depois descobrir quem é que está no meio. Por exemplo, aqui, nós temos aqui 5 pessoas, né? Com suas respectivas alturas. Aí eu quero descobrir qual é a mediana, ou seja, qual é a altura que está no meio entre esses elementos. Aí a primeira coisa que eu faço, organizo em ordem crescente ou decrescente, que está organizado em ordem crescente, do menor para o maior. Então aqui, organizei primeiro em ordem crescente. Aí eu descobri que quem está no meio é essa menina aqui, ó. A altura dessa menina, que é a Liz, 1,65. Tá ok? Então, outra dica importante. Se os elementos, a quantidade de elementos for uma quantidade ímpar, por exemplo, aqui tem quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas são uma quantidade ímpar, né? É bem simples de identificar, porque é o que está no meio, ó. 2 para cá, 2 para cá, o que está no meio é isso aqui. Agora, gente, quando for uma quantidade de elementos par, o que nós temos entre outra pessoa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que entrou uma pessoa a mais, já é uma quantidade par de elementos, certo? Quando a quantidade de elementos é um número par, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu organizo novamente em ordem crescente ou decrescente, aqui está organizado em ordem crescente, do menor para o maior. Aí o que é que eu faço? Eu pego os 2 elementos que se encontram no meio, né, que no caso aqui é a Liz e o Lu, pego as alturas deles, no caso aqui, esse exemplo é de altura, né? Pego, somo esses elementos e divido por 2. O que é que eu fiz? Ó? Somei 165 mais 167 e dividi por 2. Então eu descobri que a mediana aqui foi 166, tá bom? Repetindo novamente, quando a quantidade de elementos for um número ímpar, eu vou verificar o que se encontra no meio depois que é organizado em ordem crescente ou decrescente. Agora, se a quantidade de elementos for um número par, eu organizo em ordem crescente ou decrescente, somo os 2 elementos do meio e divido por 2, tá bom? Essa aqui é a mediana, tá bom? Mediana. E para finalizar, gente, sobre medida de tendência central, vamos falar de moda. O que é moda para vocês? Moda é algo repetitivo, né? Fala, por exemplo, um calçado está em moda, ou seja, quer dizer que o calçado está sendo muito usado.
Então, moda é basicamente esse conceito aí também. Moda é os elementos que mais se repetem em uma pesquisa estatística, certo? Por exemplo, aqui eu fiz uma pesquisa estatística com os pesos, né, as massas corporais de uma certa quantidade de garotos. Aí temos aqui, ó, seus respectivos pesos. Eu quero saber qual é a moda desses pesos. O que é a moda? É o elemento que mais se repete. É simples, é só procurar. Quem é que está mais se repetindo aqui? 56 aqui, ó. 56 e 56. O 56 se repetiu 3 vezes, ou seja, ele se repetiu mais vezes do que os outros elementos. Então, isso quer dizer que a moda desses elementos aqui é o 56, tá bom? Tá aqui, ó. A moda é o 56, porque foi o elemento que mais se repetiu. Então, é bem simples esse caso de moda, viu? Pronto, falamos sobre medidas de tendência central, né? Que são a média, mediana e moda. Vamos agora falar sobre medidas de dispersão. Medidas de dispersão. Gente, ó, tem alguns casos, como eu falei lá no começo, as medidas de tendência central, os pesquisadores buscam um só elemento para representar os demais, né? Por isso que é utilizada a média, a mediana e a moda. Mas tem algumas situações que não tem como ser representado por um só elemento, né? Não tem como ser usada a média, nem a moda, nem a mediana, né? Por exemplo aqui, vou dar esse exemplo aqui, ó. Uma pessoa é encarregada de organizar a atividade de lazer em um grupo de 6 pessoas, né? E recebe a informação de que a média das idades do grupo é de 20 anos. Ou seja, tem um grupo de várias pessoas, aí vai ser feita uma atividade de lazer. Aí a pessoa responsável tem que organizar em 3 grupos, e cada grupo tem que ser 6 pessoas, tem que ter 6 pessoas, e a média das idades desses grupos tem que ser de 20 anos, tá ok? Aí, ó, nesse caso, apenas a informação da média não é suficiente para planejar as atividades. Por quê? Porque pode ter grupos com média de idades de 20 anos e características totalmente diferentes, né? Por exemplo, tem um grupo que tem pessoas de 20 anos, tem pessoas de 7 anos, né? Crianças de 7 anos, tem de 12, de 13. Aí, para fazer a média dessas idades aí é complicado, né? Então, por isso, o que acontece? Ó, aí foi separado em 3 grupos. Grupo A, Grupo B e Grupo C. O Grupo A, ele já foi pegando as pessoas que tinham 20 anos, pronto. Tinham 6 pessoas de 20 anos. Aí fez a média, deu 20, a mediana deu 20 e a moda também deu 20, certo? Porque todo mundo tinha 20 anos. No grupo B, aí já vai mudando aqui, ó. Uma tinha 22, outra tinha 23, outra tinha 18, 19, 20 e 18, né? Aí foi feita novamente a média, a moda e a mediana, né? Organizou aqui tudo. Aí aqui a média deu 20, a mediana deu 19,5 e a moda deu 18, né? Porque o 18 é o que mais se repete. Pronto, até aqui beleza. Nos 2 grupos, beleza, né? Mas só que no grupo C tinha criança de 7 anos, tinha um idoso de 62, tinha um adulto de 39, tinha um de 4 anos, um de 7 e um de 1, né? Aí aqui já está muito desorganizado, né? Não tem como fazer a média, ó. A média deu certo, deu 20. Mas a mediana já deu 7 e na moda já deu 7 também, né? Então não deu para organizar aqui usando as medidas de tendência central. Aí o que acontece? Como as medidas de tendência central não são suficientes para caracterizar o grupo C, é conveniente utilizar medidas que expressam o grau de dispersão de um conjunto de dados. As medidas de dispersão mais usadas são variância e desvio padrão. Então, nesse caso aqui, né, do grupo C, não tem como utilizar nem a média, nem a moda, nem a mediana. Eu vou utilizar a variância e desvio padrão, que é o que a gente vai falar agora. Esses 2 tipos de elementos aqui, a variância e o desvio padrão, são medidas de dispersão, tá bom? Vamos falar aqui o que seria a variância e o desvio padrão. Vamos lá. Para definir a variância de um conjunto de dados, precisamos antes conhecer o valor do desvio de cada dado. Mas o que é o desvio? O desvio é calculado pela diferença entre cada dado e a média do conjunto. Qual é a média do conjunto que tinha que ser? Era 20 anos. Aí o que acontece? Aí lá falando sobre o grupo C, tinha criança de 5 anos, de 15 anos, de 40 anos. Aí eu pego a idade, né, no caso desse exemplo aí, ó, o valor, o elemento, né, subtraio pela média, ó, por exemplo aqui, 5 menos 20, deu menos 15. Aí a outra idade, né, 15 anos, 15 menos 20, deu menos 5. O outro, 40 menos 20 é 20, né? Pronto, fazendo isso eu estou fazendo o desvio. Desvio, novamente repetindo, para saber a variância tem que fazer o desvio. É só pegar o elemento menos a média do conjunto, né? Nesse caso aqui nós já conhecíamos a média. Mas primeiro eu tenho que descobrir a média, aí eu pego o elemento menos a média. Aí eu estou fazendo o desvio.
Aí o que é que está dizendo aqui? Ó? A variância de um conjunto de dados é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, por isso que o primeiro eu tenho que fazer o desvio, né? Ó, esse menos 15 aqui é um primeiro desvio, esse menos 5 aqui é o segundo desvio, e esse 20 aqui é o terceiro desvio, né? Então, para eu descobrir a variância, né, eu tenho que fazer o quê? Pegar os desvios ao quadrado, né? Que ele está dizendo aqui, ó. A variância de um conjunto de dados é a média aritmética dos quadrados dos desvios. O que é como eu vou fazer, ó? Vou pegar o menos 15 mais menos 5 ao quadrado, né? E mais 20 ao quadrado, dividido por 3, porque são 3 elementos. Ficaria assim, ó, menos 15 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, dividido por 3, porque são 3 elementos, né? Porque está dizendo aqui, ó, é a média aritmética dos quadrados dos desvios. É o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Mas isso aqui eu não vou cobrar muito na prova, tá bom? Vou cobrar mais essa parte de média, módio e mediano. Mas eu posso até colocar algumas questões, ou uma ou duas questões falando sobre isso, tá bom? Aí aqui, gente, ó, aqui como está relacionado aqui, ó, do grupo C, né? Só para encerrar. O grupo C tinha quanto a qualidade lá do pessoal? Era 6, 62, 39, 4, 8 e 1, né? A média era 20. Aí o que foi feito aqui, ó? Primeiro foi feito o desvio, 6 menos 20 deu menos 14, 62 menos 20 deu 42, 39 menos 20 deu 19, 4 menos 20 deu menos 16, 8 menos 20 deu menos 12 e 1 menos 20 deu menos 19. Aí o que é que eu faço? Vou pegar todos os desvios, que foram esses números aqui que eu encontrei, ó, todos esses desvios, vou fazer a soma dos quadrados dele, ó, menos 14 ao quadrado, mais 42 ao quadrado, né? E dividir pela quantidade de elementos. São 6 elementos, né, ó. Faz o quadrado deles, soma e divide pela quantidade deles. Aí eu estou encontrando a variância, tá bom? A variância é exatamente isso aqui. E esse desvio padrão aqui é a raiz quadrada da variância. Depois que encontrar a variância, né, a variância no grupo C é 513,6, né? Para encontrar o desvio padrão, né? O desvio padrão facilita a interpretação dos dados da pesquisa. É só fazer a raiz quadrada da variância. Por exemplo, a raiz quadrada do grupo C, da variância me deu 513,6. Qual a raiz quadrada de 513,6? 22,6, né? Já deu a aproximação aí da média, que era 20, tá bom? Então, esse aqui é o desvio padrão. Novamente, eu repito que eu não vou cobrar muito essa parte aqui de medida de dispersão, mas é bom sempre estudar, tá bom? Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje.